Crianças, que bom estar aqui com vocês mais um domingo, mais uma EBD, nesse calor, né? A gente podendo estar numa praia, né, criança? Mas por causa de quê? Ainda do coronavírus, né? A gente não pode ainda ficar em aglomeração. Então, quem tiver uma piscininha, toma um banho de piscina, toma um banho de borracha, né? E vamos aproveitar aí o calor, tá? Hoje, crianças, nós vamos falar de duas virtudes do fruto do Espírito. Nós estamos falando do fruto do Espírito. Hoje nós vamos falar de mais duas virtudes que são as últimas, tá? Então a tia vai começar com uma oração e depois a gente vai fazer a nossa leitura, que se encontra em Gálatas 5:22, tá bom? Que fala sobre o fruto do Espírito. Vamos orar então, crianças. Senhor Deus e Pai, queremos te agradecer por este domingo, por mais uma escola dominical. Queremos te pedir que o Senhor abençoe cada criança, Senhor, nas suas casas, que eles possam estar, ó Pai, com o coração aberto para escutar a Tua palavra. Em nome de Jesus. Amém. Então vamos fazer a leitura? Vamos lá. Gálatas 5:22 diz assim: mas o fruto do Espírito é amor, que vocês já viram, a alegria, a paz, a longanimidade, a benignidade, a bondade, a fidelidade, a mansidão, que vocês vão ver hoje, e a temperança. Contra essas coisas não há lei. Então, crianças, hoje nós vamos falar sobre, primeiro, a tia vai falar sobre a mansidão, que é uma virtude do fruto do Espírito. O que é mansidão, gente? Mansidão é o quê? É uma pessoa que tem um gênio calmo, um gênio brando, que não arruma problema à toa. É uma criança que tem um temperamento fácil, meigo, né? É uma criança que o quê? Que não tem pressa de nada, é uma criança tranquila, não é criança também, pessoa, é uma pessoa tranquila, uma pessoa que tem um gênio calmo, entendeu? Então, vocês têm que ser calmo, tem que ser tranquilo, tem que ser uma criança amiga da sua mãe, do seu pai, dos seus avós, amigo da professora na sala de aula, amigo dos seus próprios amigos, uma criança assim. Gente, e exemplo de mansidão foi quem? Foi Moisés, né? Que a Bíblia diz que ele era um homem o quê? Calmo, temperado, não tinha, ele era, ó, sabe aquela pessoa light? Era assim. E Jesus também era assim. Jesus era o quê? Jesus era uma pessoa branda, que tinha uma palavra doce como mel, que falava com as pessoas com amor, entendeu? Jesus era assim, né? Então nós temos o quê? Nós temos que ter mansidão. Mansidão faz parte do fruto do Espírito. Então essa mansidão aqui hoje, ela vai ser colada aqui na nossa fruta, né? Porque ela é uma virtude. Então vamos colar ela. Gente, a nossa fruta tá linda. Não vou falar aí. Criança, a nossa fruta tá ficando linda. Depois a tia vai ficar em pé para vocês poderem ver a fruta, tá? E agora nós vamos falar sobre o quê? Sobre o último fruto do Espírito, a temperança, a última virtude. Temperança, tá? O que é temperança, gente? É uma pessoa moderada, que não fica arrumando problema, né? Que tudo a pessoa tem que dar um jeitinho. Ela tem o quê? Um autocontrole. A pessoa fez mal pra ela pensa antes de falar, entendeu? Primeiro ela se controla, depois ela fala. Então, gente, ela renuncia às coisas que não prestam, ela renuncia, né? Ela tem um equilíbrio,
né? Ela tem um cuidado. Então, isso tudo, gente, é temperança. Então, nós temos que ter o quê? Temperança. Isso faz parte de uma virtude do fruto do Espírito. Crianças, é uma bênção nós termos temperança, tá? Nós vamos acabar essa lição, tá bom? Então, essa aqui foi a última virtude. Então, a tia vai mostrar agora aqui o fruto do Espírito completo com suas virtudes, tá bom? Essa gravou aí, tia Gerosa. Então, vamos lá, crianças. Nós aprendemos todas as virtudes do fruto do Espírito. Olha como a nossa uva ficou linda, 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 linda. Então, nós aprendemos o amor, nós aprendemos a paz, nós aprendemos a alegria, a bondade, a fidelidade, nós aprendemos a ter paciência, benignidade, nós aprendemos o que? Ser manso, igual Jesus, né? Igual Moisés, e nós aprendemos a ter temperança. Isso aqui tudo, essas 9 virtudes aqui, faz parte de quê? Do fruto do Espírito. Nós que temos Jesus, temos que ter essas virtudes, tá bom, crianças? Então, que o Senhor abençoe a vida de vocês. Antes de acabar, a tia vai dar um recadinho. Olha só, a nossa amiguinha Rebeca, ela caiu de bicicleta, ela prendeu o pé na roda e caiu, machucou o pé. Então, o que nós vamos fazer? Nas nossas casas, nós vamos orar pela Rebeca. Vamos pedir a Deus para que Deus esteja abençoando a Rebeca. Então, a tia vai fazer uma oração pela Rebeca, tá bom? E depois vocês vão ficar com a tia Maiara, com a musiquinha, tá? Vamos orar então pela Rebeca, todo mundo com seus olhos fechados, e vamos orar. Senhor Deus e Pai, nós queremos agora, neste momento, colocar a vida da Rebeca nas tuas mãos, Senhor. Esteja abençoando, Senhor, esteja guardando a Rebeca, os médicos, Senhor, que vai cuidar, os remédios que ela vai tomar, Senhor. Que o Senhor possa estar agindo, Pai, com poder e com misericórdia na vida da Rebeca nesta hora. Toma a Rebeca nas tuas mãos, toma a mãe da Rebeca, toma o pai da Rebeca, abençoa, Senhor, e guarda, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Então, crianças, vamos orar essa semana pela Rebeca, nossa amiguinha, né? E ó, beijo pra vocês, uma boa semana, tá? E fica aí com a tia Maiara. Alô, criançada, bom dia! Bom dia, mais um EBD começando. Hoje eu vou ensinar vocês uma musiquinha que fala sobre mansidão e domínio próprio, temperança, que são os 2 temas, e são os 2 últimos temas falando sobre fruto do Espírito, tá bom? Eu espero que vocês gostem, que vocês aprendam, a letra é muito bonita, tá? E eu vou passar a musiquinha agora pra vocês. Nos disse que
E crianças, eu espero que vocês tenham gostado da musiquinha sobre mansidão. Agora a tia vai passar para a tia Flávia, que a tia Flávia vai estar contando uma historinha para vocês. Cada manhã, louvo a Deus com prazer, mas domingo para mim é um dia especial. Pego logo minha Bíblia, muito quero aprender, vou contente para a escola dominical. Sempre a cada manhã, louvo a Deus com prazer, mas domingo para mim é um dia especial. Pego logo minha Bíblia, muito quero aprender, vou contente para a escola dominical. Olá, galerinha! Olá, pessoal! Como vocês estão? Bom, galerinha, vamos dar continuidade às virtudes do fruto do Espírito. Bom, até agora falamos sobre as seguintes virtudes. Vamos lá, vamos lembrar? São elas: amor, alegria, paz, bondade, fidelidade, benignidade, paciência. Bom, hoje falaremos mais de duas virtudes. São elas mansidão e temperança. Então, galerinha, hoje, nessas duas virtudes, mansidão e temperança, vamos falar de duas histórias. Uma é sobre Abraão e o seu sobrinho Ló, e a outra é sobre Daniel, tá bom? Então vamos lá, prestando bastante atenção para a história de hoje? Vamos lá. Bom, galerinha, Abraão e sua esposa Sara, eles foram morar numa terra chamada Betel, lá em Betel. E, galerinha, Abraão, ele era um homem de muitas posses, ele era muito rico, ele tinha ouro, prata, ele tinha e muitos rebanhos, muitos rebanhos. Assim como o seu sobrinho Ló. Ló também tinha muitos rebanhos e Ló também estava morando lá nessa terra em Betel, junto, né, deles. Só que uma coisa não estava dando certo. Era que, como os dois tinham muito rebanho, né, eles queriam os melhores lugares daquela terra, né, para deixar os seus rebanhos lá, porque eles eram muito rebanho, então tinha que ter bastante espaço, né, para deixar ali os seus rebanhos ali, né, pastando. Só que estava tendo um desentendimento, estava ocorrendo brigas ali entre os servos, né, os pastores que tomavam conta desses rebanhos. E aí eles estavam tendo briga, né? Estavam tendo muita confusão, todo dia era a mesma confusão. Eu vou deixar aqui esses rebanhos aqui. Ah, não, eu que cheguei primeiro, vou deixar eles aqui. Então ficava aquela briga, né? Aquele desentendimento. E Abraão não queria mais essa confusão toda, né? Que estava acontecendo ali entre essas pessoas, entre eles, assim. Então Abraão decidiu conversar com seu sobrinho Ló. Então ele foi lá até na casa de Ló, na tenda, né, de Ló, e falou com ele: "Ô meu sobrinho, eu quero conversar com você, vamos chegar a um acordo aqui." E então Ló foi e acompanhou o tio dele, né? E Abraão levou Ló a um determinado ponto daquela terra e mostrou, né, ali aquela extensão de terra, aquela terra com vários hectares, né? Então, fez a seguinte pergunta para Ló: Ló, olha essas terras, Ló. Então, decida qual lado você deseja ter. Se você quiser o lado direito, eu vou ficar com o lado esquerdo. Mas se você quiser o lado esquerdo, eu fico então com o lado direito. A escolha é sua. Falou assim, exatamente assim, né? Para o seu sobrinho Ló. E Ló, então, né, ficou surpreso e ficou aqui todo contente, né? Porque o seu tio estava passando aquela decisão para ele, né? Ele podia muito bem ter decidido, né? Eu vou ficar nesse lado, então você fica pro outro. Não. Ele foi e simplesmente fez essa pergunta para Ló. E Ló
ficou pensando em qual lado que ele queria, então ele decidiu o lado, apontou, falou pro tio dele, eu vou ficar para esse lado de cá. E o tio dele, né, tranquilamente disse, tudo bem, então eu fico pro outro lado. Então, né, Ló foi para aquele lado e Abraão arrumou as coisas dele, falou com a esposa dele, né? Eles então desmontaram as tendas e ele foi para o outro lado. E Deus, galerinha, falou para Abraão posteriormente, depois dele ter decidido então ficar para o outro lado que Ló não queria, né, ficar, e Abraão ficou. Ele disse que aquelas terras seriam exatamente as terras que Deus havia herdado a Abraão, né? E posteriormente aquelas terras foram de descendentes de Abraão. Então Deus falou para Abraão que aquelas terras ali eram onde as terras que Abraão teria muitos rebanhos e todos os descendentes de Abraão ficariam ali naquelas terras. Bom, galerinha, Abraão ali é um retrato de mansidão, né? Ele ali, né, no meio daquele desentendimento ali com Ló, né? Ele sugere, né, para não haver mais brigas, então ele dá essa oportunidade para o seu sobrinho escolher qual lado, né, um novo lugar para morar, né? Então, Abraão ele não murmurou, não reclamou. Então nós vimos isso. Então como podemos ser mansos, né? Então não reclamar, né, de, por exemplo, umas coisas que a gente não tem, né, mas em sim confiar em Deus. Não ficar nervoso, né, galerinha, mas sim, né, pedir orientação a Deus, orar, né, a Deus. Por quê, galerinha? Porque somos felizes quando praticamos a mansidão, galerinha. Bom, galerinha, diante disso, vamos falar da outra história que eu havia mencionado, né, que eu falaria também sobre Daniel. Pois é, galerinha. O exército do rei Nabucodonosor, eles aprenderam vários jovens, né, rapazes lá de Judá e levaram esses jovens, né, para Babilônia. E lá, ele queria que esses jovens, eles se tornassem jovens de confiança, né, do governo, trabalhassem para o governo do rei, né? Então, o rei acabou dando vários ensinamentos a esses jovens. Dentro desses jovens estava Daniel, Anaías, Misael e Azarias. Então, eles foram levados, né, para o palácio lá em Babilônia. Mas só que, assim, mediante a tudo aquilo, todos os ensinamentos lá que eles passavam, daquela doutrina lá do rei, Daniel e seus amigos queriam, né, independente daquilo tudo, servir a Deus. Eles queriam, em primeiro lugar, servir a Deus. E aí, né, mediante aquilo tudo, o rei também dava a todos aqueles jovens banquetes imensos, com vários tipos de bebida, vários tipos de comida, vários tipos de doce. E todos aqueles jovens ficaram, né, com os olhos bem abertos, né, ali com imensa vontade de comer aquele banquete imenso, né, com várias comidas deliciosas, né? Mas só que Daniel e seus amigos sabiam que todo excesso de bebida ali e todas aquelas comidas não eram saudáveis a eles, né? Então eles não queriam comer aquelas comidas que o rei estava oferecendo. Eles não queriam aquilo. Então eles chegou a conversar com um dos guardas e
falou para um dos guardas eles fazerem um teste, né? Que durante 10 dias eles comessem só comidas que eles sugeriram ali que seriam mais saudáveis. E além de que a bebida seria apenas a água. Mas só que o guarda ali não queria de imediato. Então, eles sugeriram que fosse apenas um testezinho de apenas aqueles dias, de 10 dias só. Se nada tivesse acontecendo, né, ele poderia permanecer com esse tipo de alimentação. Então, até que o guarda liberou e deixou que eles só se alimentassem daquele tipo de comida ali mais saudável, né? Então, depois dos dias, depois de um tempo, eles perceberam, né, viram que o grupo ali, Daniel e seus amigos, estavam super saudáveis, fortes, enquanto aqueles outros todos rapazes jovens que ficaram todos de olhos, né, bem grande naquela comida, aquela variada tipo de comida, várias bebidas, né? Enfim, viram que aqueles outros rapazes estavam bem fracos mesmo, mesmo. Então, ali Daniel e seus amigos, eles continuaram com aquelas comidas mais saudáveis, né? Então, galerinha, Deus ali viu a obediência, né, de Daniel e seus amigos, que depois disso, né, Daniel e seus amigos, Deus capacitou eles com muita sabedoria e entendimento, porque eles não aceitaram ali a comida, aquela variedade de comida, aquela comida em excesso, aqueles variados tipos de bebidas em excesso também, né, como que o rei estava oferecendo a eles. Eles não fizeram isso, né? Eles optaram por uma comida mais simples, mas que fosse saudável e apenas água, não é verdade? Então, galerinha, o que nós vimos aí é que Daniel, ele teve temperança, ele teve domínio próprio, galerinha, ele teve domínio próprio. Porque ainda for que aquela comida toda que o rei estava dando, né, fosse bastante deliciosa e tudo mais, ele não aceitou. Eles escolheram comer alimentos que fossem saudáveis para o corpo deles, né? Por isso, galerinha, que devemos ter cuidado, né? Devemos ter cuidado com a nossa alimentação, evitar muita comida exagerada, muitos doces, salgadinho, muito refrigerante, do que vamos beber, né? Porque o Senhor nos manda ter controle sobre todos os nossos desejos, né? Não somente o de comer, mas, por exemplo, de assistir televisão, de jogar videogame. Se você ficar assistindo muito tempo televisão, ou ficar jogando muito tempo videogame, né? Isso também está prejudicando um pouco a sua mente e também o seu corpo, porque ficar sentado muito tempo não faz bem, não é verdade? Isso vai também prejudicar o teu corpo, não é? Então, ter esse cuidado, porque tudo que é excesso também, porque pode até mesmo levar a uma coisa muito pior, não é verdade, galerinha? Então, pessoal, Deus quer que você mostre em sua vida a temperança, o domínio próprio. Então, deixe que o Espírito Santo controle o seu eu, né? Os seus desejos, as suas vontades. Tá bom, galerinha? E diante disso tudo, de todas essas virtudes que nós vimos, nós encontramos essa passagem na Bíblia, galerinha. E está lá em Gálatas, no capítulo 5, no versículo 22, que diz o seguinte: mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão e temperança. Que Deus abençoe cada um de vocês, galerinha. Um grande beijo. Olá, galerinha! Tudo bem com vocês?
Hoje estou aqui para a gente finalizar os nossos ensinamentos sobre as obras da carne. Nós já estudamos muitos mesmo, né? E hoje a gente vai finalizar, obras da carne. Que coisa estranha, não é? Quando você fala em obras da carne. E vocês estão estudando com quem? Com a tia Flávia, a tia Silvânia, a tia Maiara, que está falando sobre o fruto do Espírito. Então, vocês já estudaram várias virtudes, que coisa linda, que coisa boa. Hoje, elas falaram sobre mansidão e temperança. E agora eu vou finalizar com as nossas duas obras da carne aqui que estão para serem faladas. Nós já estudamos, vamos lá? Vamos recapitular? Nós já estudamos sobre a mentira, sobre a briga, a ira, a inveja, ciúmes, idolatria, vícios, e hoje nós vamos falar sobre a inimizade e a gula. Vocês lembram da historinha? Peraí, vamos orar primeiro? Depois a gente vai falar sobre a historinha da tia Flávia. Oremos. Querido Deus eterno Pai, muito obrigada, Senhor, por esse dia maravilhoso que o Senhor nos deu. Obrigada, Senhor, por todos os ensinamentos que o Senhor tem nos ajudado, Senhor, a aprender. Que o Senhor possa continuar abençoando e falando no coração das nossas crianças, para que eles possam, Senhor, inculcar em suas mentes e em seus corações e colocarem tudo que eles têm aprendido em prática. Assim eu te peço, Senhor, e te agradeço em nome de Jesus. Amém. E aí, vamos falar da historinha? Tia Flávia falou sobre uma questão, de que se a gente não tomar cuidado, a gente acaba o quê? Criando inimizades, não é? Prestar atenção na história que falou sobre Ló, não é? E o tio. Se o tio não tivesse tido, calma, paciência, mansidão, teria tido um quê? Maior conflito com Ló. Mas o tio preferiu o quê? Deixar tudo lá, Mandou ele escolher, mandou Ló escolher a melhor parte, tudo que ele queria. E Ló escolheu e ficou tudo em paz com eles. E assim somos nós. Porque aqui, em Gálatas 5, 19, que fala sobre as obras da carne, e o 20 diz também aqui, inimizades. Inimizades é obra da carne. E nós não podemos ter essa questão de inimizades. E principalmente inimizade contra alguém, não é? Isso tem que ter muito cuidado. Por exemplo, na escola, em casa, ficar arrumando contenda, brigas, Isso cria o quê? A inimizade. Então a pessoa acaba virando inimigo um do outro. Vocês já ouviram falar sobre as brigas, as guerras lá no Iraque, em Israel? Então, lá, um povo, briga com o outro. Então tem maior inimizade um com os outros. Mas nós não podemos permanecer nisso. Nós não podemos crer que essas coisas vão prevalecer. Porque nós cremos que Deus é um Deus de paz, um Deus manso, um Deus que traz tranquilidade. E Ele vai trazer também paz e tranquilidade e mansidão para aquele povo lá, para que eles possam viver como amigos e não em guerras, um contra os outros, nação contra nação. E assim também nós em casa, a gente precisa permanecer o quê? Unidos, saber falar um com os outros, ser manso. Uma coisa muito importante, criança, em relação à inimizade é quando a gente vai contra a pessoa. Mesmo que a gente saiba que aquela pessoa está falando a verdade, está fazendo o que é verdadeiro, aí às vezes a gente vai contra, aí acaba o quê? Fazendo com que aquela pessoa se torne nosso inimigo, ou a gente se torne inimigo deles. Isso não pode, crianças, sabe por quê? Porque Deus não se agrada da inimizade. Deus, Ele quer de nós o quê? A amizade. Nós precisamos permanecer amigos uns dos outros. Agora, uma coisa interessante é que nós vimos aqui várias coisas aqui que não agradam a Deus. Então, se essas coisas aqui não agradam a Deus, é uma questão da gente pensar. Então, isso é o quê? Pecado. E o pecado vai nos afastar de quem? Vai nos afastar de Deus. Hoje eu trouxe aqui para vocês, a caixa de quê? Preste atenção. A caixa do pecado. Então, eu fiz essa caixinha,
né? Vocês já viram que quando tem o símbolozinho da caveirinha é sinal de perigo? Então, o pecado é sinal de perigo, né? Nos torna o quê? Se a gente insistir em pecar, a gente vai ficar com o nosso coração, machucadinho, dolorido. Então, nós não podemos ficar machucados pelo pecado. Se a gente sabe que é pecado, a gente não vai fazer, a gente não vai cometer o pecado, tá? Daqui a pouco eu vou mostrar de novo a nossa caixinha aqui, a caixinha do pecado. Eu não gosto muito da caixinha do pecado, não. Eu prefiro aqui, a caixinha do perdão, tá? Então, vamos ver aqui, nós já vimos que em Gálatas 20, né, fala sobre a inimizade, que é a obra da carne. Agora prestem atenção aqui em Tiago 4, né, Tiago 4:4, que diz assim, que a amizade do mundo é inimiga de Deus. Aquele, pois, que quiser ser amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus. Então, se você quer continuar amigo do pecado, de tudo isso que está aqui, de muito mais coisas que a gente já falou, como a desobediência e outras coisas mais que também são pecados, então nós temos que ter cuidado, porque ao invés de a gente estar, nos preparando para irmos morar, lá no céu, a gente vai estar indo para outro lugar. Porque se você continua com inimizade, né? Com falta de quê? De paz em seu coração, né? De ter paz uns com os outros, né? De ser manso, falar brandamente, calmamente com as pessoas, ser paciente, né? Ter amor e todas as virtudes do fruto do Espírito. Então você está sendo o quê? Você está amando mais o quê? As obras da carne do que as virtudes do fruto do Espírito. E isso não convém a um cristão, né? Nós já sabemos disso. Então, crianças, cuidado, que aquele, pois, que quiser ser amigo do mundo, quer dizer, ser amigo do pecado, continuar cometendo pecado, vai o quê? Se constituir inimigo de Deus. E isso não nos convém como cristão. Nós temos que ter cuidado. Aqui, olhem só, preste atenção, voltando aqui à nossa caixinha. O que será que tem aqui dentro? Nós poderíamos enumerar muitas coisas que são pecados. Lembram do que estava saindo da nossa frutinha aqui, das obras da carne? Então, olhem só, aqui está ele. Vamos ver quem é que está aqui? Ih! Olha só, gente, que coisa mais estranha. Tá pregadinho aqui, deixa eu tirar. Olha aqui, quem é que está aqui, Tudo o que foi colocado aqui, com uma gula que a gente vai falar daqui a pouco, está aqui também. Isso aqui está representando o quê? O pecado. Estão vendo aqui, Pecado. Então, crianças, cuidado, porque tudo que é pecado vai o quê? Vai nos afastando, Tudo que é pecado nos afasta de quem? De Deus. Então, todo tipo de pecado, não é só aquele que você diz assim, uma mentirinha só pode, não pode, não pode. Eu prefiro a caixa do perdão, porque todas as vezes que eu errar, eu vou fazer o quê? Eu vou pedir perdão, mas eu tenho que fazer de tudo para não pecar jamais, porque o pecado vai me afastar de Deus e eu não quero Deus fora da minha vida, eu quero Deus juntinho de mim. Lembram agora a historinha que a tia Flavinha contou de Daniel? Que Daniel, ele recusou em comer muitas comidas gostosas, né? Aquele banquete, né, que o rei fez para ele e para os outros. Ele se recusou, ele preferiu comer coisas simples. Por quê? Porque a gente sabe que, a gula também é um tipo de pecado. Vamos ver aqui, o que diz em Provérbios. Provérbios 23:21 fala assim, porque o beberrão e o comilão caem em pobreza, e isso é pecado. Porque se comer demais, gente, como a gente sabe, vai passar mal, né? A gente vai ficar obeso, a gente vai prejudicar a nossa saúde.
E Deus quer que nós cuidemos do nosso corpício, cuidemos da nossa saúde e da nossa cabecinha. Hoje vocês estão aqui aprendendo muitas coisas boas, inculcando aqui na cabecinha de vocês, para que vocês coloquem em prática, né? Então, se você sabe que tudo isso aqui é pecado, principalmente, não é? Aquilo que afasta a gente de Deus, você tem que ter cuidado. Então, tudo que a gente fala aqui está baseado aqui, na palavra de Deus. Então, a gente não fala nenhuma mentira, a gente está falando tudo aqui, na palavra de Deus. Em Gálatas 5 também, 21, né, fala aqui, que as pessoas que cometem glutonaria, quer dizer a mesma coisa que a gula, não é? Ele também, não herdarão o reino de Deus. Então, cuidado. Se você pratica tais coisas, você tem que ter cuidado. Como a tia Flávia falou, gula não é só a falta assim de a vontade excessiva de comer muito. Às vezes também é aquele momento excessivo que você tem de ficar ali o tempo todo ali jogando, né, fazendo outras coisas. Tudo tem que ter limite. Tudo tem que ter o quê? O tempo certo. Se você faz uma coisa excessivamente, com muita ênfase o tempo todo, isso pode prejudicar a sua visão, se você joga demais no computador, pode prejudicar a sua mente, pode prejudicar outras coisas. Então, seu estado de saúde pode ser prejudicado. Então, cuidado, crianças, cuidado. Tudo tem que ser bem temperadinho, com temperança, com calma, com cuidado, tá bom? Então, assim, a palavra de Deus nos fala sobre o fruto do Espírito, as virtudes do fruto do Espírito, mas ela também nos ensina, não é? O quê? As obras da carne. Então, tudo em excesso prejudica. Vocês já comeram uma carne muito salgada, uma comida muito salgada? Cuidado, prejudica a saúde. Então, a gula é a mesma coisa. Se você come em excesso, se você faz tudo em excesso, tem que ter cuidado. Seja temperado, domina a sua vida para que você não caia no pecado, né? O pecado só é cometido quando você não consegue dominar você próprio. Então, a temperança é a mesma coisa que domínio. Você tem que ter domínio de você. E orar, oração, lê a palavra e que Deus vai te abençoar e vai te ajudar a não cometer mais o que? Pecado. Eu não quero engordar isso aqui não, Essa minhoca aqui, essa cobrinha aqui, representa realmente. E se a gente ficar alimentando ela vai só crescendo, crescendo, crescendo. E na nossa vida não pode ter o pecado, porque o pecado, como a gente viu, nos afasta de Deus e não vai deixar a gente herdar o quê? O reino dos céus. Então, crianças, cuidado. Deus, ele é poderoso e ele mandou o seu único filho para nos perdoar o pecado, né, com o sangue dele, né, com o sangue do filho dele derramado na cruz do Calvário. Então, nós não podemos esquecer disso. Vamos plantar agora as nossas últimas sementinhas, nossas últimas virtudes. Qual é? Mansidão. E a última foi o quê? Temperança. Tempere a sua vida. Seja bem temperado, seja calmo, seja tranquilo, seja manso, seja paciente, seja amoroso. Tenha paz na sua vida, no seu lar, em todos os lugares que você for, tá? Eu não quero esse aqui, pecado eu não quero na minha vida. Eu só quero coisas boas. E coloquem, se precisar, ore, peça perdão ao Senhor, que Ele é poderoso. E se você colocar tudo isso na sua vida, você vai o quê? Ter o seu nome escrito no livro da vida. E Deus vai te abençoar e você vai ser, uma criança, um jovem, um adolescente, um adulto maravilhoso. Oremos agora, pedindo perdão, né, pelos pecados cometidos. E se a gente cometeu alguma dessa ou um outro tipo, a gente vai pedir perdão agora. Abaixa sua cabecinha, feche os seus olhos e vamos orar pedindo perdão a Deus. Papai do céu, neste momento,
eu quero te pedir que o Senhor venha abençoar as nossas crianças. Senhor, se temos cometido alguma falha diante de Ti, que o Senhor perdoe, Senhor. Perdoe tudo aquilo que precisa ser perdoado e que venhamos a ter força, Senhor, para não pecarmos mais contra Ti. Porque nós queremos, sim, estar lá no céu contigo. E nós sabemos que se nós estamos falhando contigo, nós não vamos poder entrar no céu. E é por isso que nós te pedimos perdão neste momento, em nome de Jesus. Amém. E aí, crianças, ó, eu trouxe uma musiquinha aqui muito legal que fala sobre inimizade e amizade. Então, vamos lá? Após essa música, vocês ouvirão as orações dos nossos amiguinhos, ok? Então, vamos lá? Rapidinho, ó. Inimizade não é nada bom. Amizade, sim, é legal. Existe amigo mais chegado que irmão. Preste muita atenção que eu vou te ensinar. Vou falar a coisa certa pra você não duvidar. Ser amigo que interessa, isso sim é que é legal. Inimizade tá por fora, pra você não é nada bom. Pois a vida me diz que amigos mais chegados que irmãos. Amigo que é amigo. Não, ó, mostra tudo isso aqui pra você não. Você se afasta. Seja amigo mostrando todas as virtudes do fruto do Espírito pra ele, ó. Beijo, beijo, beijo. Tchau! Papai do céu, muito obrigada por esse dia. Obrigada por mais esse dia. Obrigada pela minha família. Obrigada pelas minhas profissões da igreja. Obrigada pela minha igreja. Em nome de Jesus, amém. Olá, tudo bem? Hoje eu vou fazer a oração da amizade. Deus, muito obrigado por esse dia. Abençoe, Senhor, mais um dia que a gente está bem, Deus. Deus, que os meus amigos, Deus, eles nunca se separem, Deus. Que os meus amigos, Senhor, fiquem bem, que um proteja o outro, Deus. Deus, muito obrigado, Deus. Que um proteja o outro, Deus. Que um não deixe o outro para trás. Que um, Senhor, ajude o outro. Que um proteja o outro, Deus. Muito obrigado por isso, Deus. Que todos os amigos, Senhor, fiquem juntos, Senhor. Deus, que eles fiquem juntos, Senhor, para sempre, Deus. Que a amizade nunca se separa, Deus. Em nome de Jesus, amém. Nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. Não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu reino, o poder e a glória para sempre. Amém.